Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está... Boa madrugada para você que está começando a estudar agora seu processo penal, para sua prova da OAB, para sua prova de concurso ou prova da faculdade. Eu vou falar para vocês agora sobre a recente decisão do STF sobre a possibilidade de execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em apelação, ainda que pendente de julgamento do recurso especial e extraordinário. Vamos à seguinte hipótese. João foi condenado a uma pena de 8 anos de reclusão, tendo sido a ele assegurado na sentença o direito de recorrer em liberdade. O réu, João, interpôs apelação e depois de algum tempo o Tribunal de Justiça manteve a condenação. Contra esse acórdão, o João, o réu no caso, interpôs simultaneamente recurso especial e recurso extraordinário. João passou esse tempo todinho durante o processo de primeira instância em liberdade. O que vai acontecer? Ele deverá aguardar esse julgamento do recurso especial e extraordinário livre ou deverá aguardá-lo preso? É possível executar provisoriamente a condenação enquanto se o réu aguarda o julgamento desse recurso especial ou extraordinário. E outra, é possível que o réu condenado em segunda instância seja obrigado a iniciar sua pena, o cumprimento de sua pena sem ter havido trânsito em julgado da sentença? A posição anterior do STF dizia que não. Afinal, na nossa Constituição, artigo 5º, inciso 57, se eu não me engano, tem o chamado princípio da presunção de inocência, no qual ele prevê que não poderá ser considerado culpado até que haja o trânsito em julgado. Porém, essa decisão foi modificada pelo STF agora, no caso que é possível sim a execução da sentença da pena condenatória após a prolação do acórdão de segunda instância, em grau de apelação, e isso não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, ante o fato que o recurso especial e extraordinário ambos estão no artigo 637 do CPP e o outro está no artigo 27, parágrafo 2º da Lei 8.038/90. Isso significa o quê? Mesmo a parte tendo interposto algum dos recursos, eles não possuem efeito suspensivo. Então, a sentença continua produzindo seus efeitos. Até que seja dado a sentença, até que seja dado o provimento da decisão do recorrente, ele vai aguardar o julgamento preso. Por quê? Como ela não tem efeito suspensivo, continua valendo a decisão do juiz de primeira instância. O ministro Teori Zavascki defendeu que até que seja prolatada a sentença penal confirmada em segundo grau, deve-se presumir a inocência do réu. Corretíssimo, sendo até que, como ele está seguindo todo o procedimento, todo o processo, aguardando a pendência de seu julgamento, agora sim ele vai poder ser preso, é claro, se o juiz assim o decidir. A presunção de inocência não impede que, mesmo antes do trânsito em julgado, o acórdão condenatório produza seus efeitos contra o acusado. No caso, a execução da pena de pendência de recurso de natureza extraordinária não compromete o núcleo essencial do pressuposto de não culpabilidade, na medida em que o acusado foi tratado como inocente em todo o primeiro grau, no processo ordinário, no caso. Então, a partir daí, ainda que cabíveis ou pendentes esses recursos, o julgamento desses recursos extraordinários, a produção dos efeitos próprios da responsabilização criminal é reconhecida pelas instâncias ordinárias. Eu vou fazer um antes e um depois, só para vocês terem uma ideia de como era a decisão do STF e atualmente como ela foi feita. Antigamente não se admitia a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado, tendo por vista, como eu disse anteriormente, que ofende o princípio da presunção de inocência quando, de acordo com o artigo 5º,
quando não transitou em julgado a sentença penal condenatória, no caso, pendente de todos os recursos. Antes, a execução provisória da pena ofende o princípio da presunção de não culpabilidade ou o princípio da presunção de inocência. Atualmente, a execução provisória da pena não ofende o núcleo essencial do princípio de presunção de não culpabilidade ou o princípio de presunção de inocência. Em resumo, esse foi a decisão do STF, no caso, a execução provisória de acórdão penal em grau de apelação, proferido no grau de apelação, ainda que sujeito a esse recurso especial extraordinário e pendente desse julgamento, ele vai sim poder ser preso, cumprir a pena dele. Para que seja iniciado o cumprimento da pena, é necessário que o réu tenha sido condenado em primeira instância pelo juiz e esta sentença tenha sido confirmada pelo tribunal de segunda instância. Ou ele poderá ser obrigado a cumprir a pena, mesmo que o juiz o tenha absolvido. Olha só, vamos atentar. Se ele foi condenado em primeira instância e condenado em segunda em grau de recurso, a gente tem que verificar que há uma ratificação dessa sentença. No caso, o Tribunal de Justiça concordou com a decisão do juiz. Agora, e se na primeira instância ele for absolvido e o Ministério Público, no caso, tenha entrado com apelação e o tribunal tenha acatado com a apelação do Ministério Público e reformado a sentença para condená-lo? Para início do cumprimento provisório da pena, o que interessa é que exista um acórdão de segundo grau, entendeu? Tem que existir esse acórdão em grau de apelação e ele tenha sido condenado, não importa se ele foi condenado ou absolvido em primeiro grau. A execução provisória pode ser iniciada após o acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, não importando se essa sentença foi absolutória ou condenatória. Para início da execução provisória, ratifico, não exige dupla condenação, primeira e segunda instância, mas apenas que exista condenação em apelação e a interposição de recurso sem efeito suspensivo. Haja vista que existem os embargos de declaração, e embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Se o réu condenado em apelação opuser embargos de declaração, o início da execução provisória da pena ficará adiado, vai ser adiado até que seja julgado os embargos. Como eu falei, eles não possuem efeito suspensivo. Imagine que o réu, após ser condenado pelo tribunal em apelação, iniciou o cumprimento provisório da pena. Foi para a prisão. Foi preso. Tá. O STF, ao julgar o recurso extraordinário, concorda com os argumentos da defesa e absolve o réu. Ele terá direito de ser indenizado pelo que ficou preso indevidamente. No caso, se ele foi condenado em primeira instância e foi absolvido em segunda, ele pode pleitear um danos morais, um danos materiais, o que seja. Segundo a jurisprudência atual, em regra, não cabe direito à indenização. Se formos aplicar por analogia, no caso das prisões preventivas, o que os tribunais afirmam é que se não houve uma mazela do Estado em que ele ficou preso por mais tempo ou que houve abuso de autoridade, não há se falar em pedido de danos morais. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados na origem os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado. Haja vista que o processo criminal e as prisões temporária e preventiva a qual foi submetido o ora agravante foram regulares e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando o erro judiciário a posterior absolvição do réu pelo júri popular. O que ele quer dizer com isso? Mesmo que ele seja solto por falta de provas ou pela desistência do requerente, ele vai ser solto simplesmente e não vai poder pleitear danos morais. Vamos ver, não sei se o entendimento acima pode vincular essa decisão do STF aos
processos que estão em andamento, estou olhando para cá, estou olhando para cá, eu não sei, estou vivendo dois aqui. Entendeu? Se ele vai ser abastado nos processos que já estão em andamento, inclusive os que já foram proferida a condenação. E sim, poderá ser feito isso. Apesar de ter havido uma brutal alteração da jurisprudência do STF, não houve modulação dos efeitos, pelo menos até agora. Dessa forma, o entendimento proferido tem plena aplicabilidade, considerando que, para o STF, não existe proibição de aplicar nova jurisprudência em casos em andamento, mesmo que mais prejudiciais ao réu, salvo se houve modulação dos efeitos. Nós temos que ver também se haverá vagas no sistema prisional, no caso, nosso sistema prisional brasileiro fadado ao fracasso, desculpem a expressão, porque, em tese, todos esses condenados já poderão iniciar o cumprimento da pena, entendeu? E uma grande quantidade do recurso especial e extraordinário contra esses acordos de condenatórios de segundo grau ainda estão pendentes de julgamento. É isso que a gente tem que levar em consideração. Outro fato é que poderá sim usar uma medida cautelar no recurso especial ou recurso extraordinário. No processo civil, a gente poderá ser pleiteado no processo civil, tendo em vista que o recurso extraordinário e especial não tem caráter de mérito, é só questões de direito. Vale ressaltar que o réu condenado que interpuser recurso especial ou recurso extraordinário poderá tentar evitar a sua execução provisória de pena e para isso deverá propor uma medida cautelar, pedido que seja conferido esse efeito suspensivo a esse recurso especial ou extraordinário, de acordo com o artigo 1029, parágrafo 5º do CPC, do nosso novo CPC de 2015, no nosso atual CPC, 2016 estamos. Outra opção de defesa é que, após interpor o recurso especial ou recurso extraordinário, ele impeta um habeas corpus, pedindo que o STF ou o STJ suspenda o cumprimento da pena enquanto se aguarda o julgamento do recurso. Importante esclarecer que, para a concessão dessas medidas cautelares ou de liminar de habeas corpus, só ocorrerá em casos extraordinários, em que ficar evidente, ressalto que tem que ficar evidente e constatada alguma ilegalidade flagrante entre o ato de prisão ou o processo todo judiciário que ocorreu, tanto em primeira instância quanto em segunda. Tem que ser verificada essa ilegalidade, esse flagrante de ilegalidade ou injustiça praticada no acordo condenatório. Então, gente, essa foi a decisão do STF, decisão essa que alguns concordam, outros não, que a pessoa poderá ser presa agora em grau de apelação, pendente de recurso de apelação, e esse pendente de apelação nesse recurso extraordinário e especial. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Desculpem a formatação do vídeo, estou sem celular, então tive que fazer pelo notebook, mas o que interessa é o conteúdo, é claro. Então estudem isso bastante, isso essas decisões do STF. Caralho, 9 minutos.